doutoras e doutores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sustentação Oral, nosso bate-papo semanal da OAB Juiz de Fora. E como sempre ao meu lado, meu amigo, professor e advogado, doutor Rodrigo Campanati. Rodrigo. Senhoras e senhores, como sempre, é um prazer enorme tê-los nas nossas redes sociais. Desde já peço que deem like, compartilhem, comentem, tragam sugestões. Este que é um projeto institucional da OAB Juiz de Fora, uma forma de comunicação não só com a classe dos advogados, como também com a sociedade como um todo. E hoje, Daniel, nós teremos aqui um tema que é extremamente importante, talvez seja nos ramos da advocacia um ramo que chama muita atenção, um ramo que pode ser extremamente explorado, que é os desafios da advocacia de trânsito. E hoje nós vamos aqui receber o doutor Pablo Cardoso e também a doutora Alice Araújo, que falarão de fato sobre o direito do trânsito. Sejam bem-vindos, Alice, Obrigada. Pablo. E assim, a gente sempre começa falando um pouco da pessoa e por trás do profissional. E como foi a trajetória dela até chegar onde ela está hoje, desempenhando o papel que desempenha. Você, Pablo, como é que foi a sua trajetória como estudante de direito, se tornando advogado e indo para esse ramo específico da advocacia? Claro, ótima pergunta, Daniel. É um prazer estar aqui, inicialmente. Saúdo também o grande professor, doutor Rodrigo, doutora Alice também. Doutor Rodrigo foi meu professor, então muito querido, né? É um prazer estar aqui compartilhando informações sobre esse ramo do direito administrativo sancionatório, né? Que é o direito de trânsito. E eu, né, antes de formar, né, na época de faculdade mesmo, estudando com o doutor Rodrigo, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Prefeitura de Juiz de Fora, no órgão de trânsito, né, que é a antiga Setra, hoje nem existe mais a Setra, né, virou a SMU. E lá eu aprendi as questões de trânsito, do processamento das infrações de trânsito, aprendi também sobre questões de julgamento de recursos, defesas administrativas, né, da defesa prévia, da JARE. Então, eu comecei, né, a minha paixão no direito de trânsito antes de me formar, né? E quando eu me formei, eu também, posteriormente eu fiz estágios também, e sempre caía no direito de trânsito. Parecia que realmente estavam me perseguindo, que eu fui para a Advocacia Geral do Estado e lá eu verificava questões do Estado em relação a veículos automotores, IPVA. E também fui depois para o Ministério Público, que tinha os crimes de trânsito. Né? Então, assim, foi meu destino e depois agora eu sou advogado de frotas, né? Algumas empresas frotistas já me procuram para poder estar atuando junto. Então, eu sou apaixonado no direito de trânsito, né? E um eterno estudante também. Eu costumo brincar, né? O aluno, quando ele larga o concurso público e vem para a advocacia, ele é abduzido pelo lado bom da força, né? Conhece o lado bom da vida, na verdade, né? E Alice, e você? Me conta a sua história. É engraçado porque a minha história ela é bem semelhante à do Pablo. Eu assim, né, vou contextualizar um pouco da minha vida pessoal. Eu sou filha de uma mãe solteira, né? Minha mãe é mãe de três crianças. Minha mãe foi mãe de 3, né? E criou a gente sozinha aí, ganhando um salário mínimo. Então, a gente passou muita dificuldade na nossa infância. E eu sempre tive o estudo como a saída da minha vida. Então, eu tinha que estudar, porque eu sou a filha mais velha. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, para poder ajudar a minha mãe dentro de casa, né? E a minha mãe sempre, vocês têm que estudar. E aí, eu criei uma paixão muito grande pelo direito. Acho que, né, enfim, pelo nosso histórico mesmo de vida. E aí, quando eu ingressei na faculdade de Direito, eu não era a melhor aluna, mas eu era muito boa aluna. Então, assim, eu nunca reprovei, eu sempre estava ali numa posição de destaque, né? Tinha algum projeto de extensão, alguma monitoria, eu estava ali envolvida. Fazia 2 estágios, porque eu queria abstrair o máximo que eu poderia ali da faculdade desse período. E aí, como, né, a maioria dos alunos, estudantes de direito, eu tinha aquela ilusão pelo concurso público. Então,
que era a minha ideologia de vida. Eu vou formar e eu vou ser servidora pública. E aí eu comecei no 8º período da faculdade a estudar para o cargo de analista do Tribunal de Contas do Estado de Minas. E troquei meu turno na faculdade, eu estudava à noite, eu fui para manhã para poder fazer um cursinho à noite, no mundo pré-pandemia, né? Então, a gente tinha cursinhos presenciais ainda. E aí eu comecei a estudar, estudei tanto que passei logo em seguida na OAB, sem pretensão. Falei, vou abrir a OAB, falei, vou fazer para ver como é que é, já estou estudando, passei. Nisso eu já estava no 9º período. E aí, ainda estava ali muito apaixonada, né, pelo concurso público. Eu já era, na época, estagiária do Tribunal de Contas. Eu falei, não, eu quero isso para minha vida. E aí eu formei, comecei, né, a ingressar aí comecei a estudar mesmo, mais sério, para concurso público. Só que, paralelamente a isso, eu precisava sobreviver. Então, eu comecei a advogar. E aí eu já tinha a minha experiência na advocacia de trânsito, não na advocacia, né? Mas eu já tinha vivido ali, né, a minha experiência com direito de trânsito, porque eu também fui membro da JAR e do Detran de Minas Gerais quando eu era estagiária. Porque, na verdade, eu trabalhava no sindicato dos taxistas de Belo Horizonte, e o sindicato, o jurídico dele era sobre direito do trânsito, e eles precisavam, a JAR e do Detran, de um representante dos condutores para poder compor a banca de julgadores. E aí o sindicato me mandou para a JAR. E aí começou a minha experiência nessa área, que eu nunca nem tinha ouvido falar na minha vida. E eu fui me familiarizando com aquilo, fiquei lá, né, quase 2 anos na JAR. Adorei o sindicato, né, então eu criei um domínio muito grande para aquilo, mas eu não tinha pretensão de estar no direito do trânsito. E aí eu comecei a estudar para o concurso público. Veio a pandemia, né, 1 ano assim depois, então parou todos os concursos no país e eu fiquei naquele, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque a gente tinha ali eu tinha uma clientela, porque como a gente está falando de uma área muito escassa de profissionais, aparecia uma pessoa ou outra, mas não era algo que eu pudesse assim, nossa, eu estou bem, eu posso, né, viver disso. Mas, o que aconteceu? Eu sou uma pessoa de muita fé, né? Então, eu me apeguei muito forte a Deus e falei, se for para eu viver disso aqui, vai dar certo. E foi exatamente o que aconteceu, porque eu passei o período de pandemia todo vivendo exclusivamente do meu salário como advogada, né? E eu não tinha muitos anos, eu tinha aí 2 anos de formada. Não estava nessa área de marketing, não fazia publicidade nem nada, era só no boca a boca mesmo. Não via a importância disso ainda, como eu vejo hoje, né? E aí eu comecei na advocacia a ponto de ser nomeada em 2 concursos públicos, dentre eles o concurso para a Secretaria de Saúde do Estado de Minas, e eu não fui porque já não fazia mais sentido para mim, porque eu já estava na advocacia de trânsito, né? Melhor, já tinha chegado aonde eu achei que o concurso público não me levaria. E isso eu não falo só sobre retorno financeiro, eu falo sobre liberdade de tempo, né? Eu falo de satisfação pessoal. Então, a minha trajetória no direito do trânsito, ela foi, assim, muito única. Eu falo isso com muito orgulho mesmo, porque é a minha vida, né? É muito legal. Muito bom. Então, eu particularmente tenho várias dúvidas com relação ao direito de trânsito e eu espero que hoje a gente possa trazer, né, informações importantes para nós dois, né, Daniel? Mas também para toda a sociedade. Eu queria saber o seguinte, hoje, com relação ao advogado, quais são as perspectivas da atuação do advogado? E como que o advogado faz hoje em dia com as redes sociais, um boca a boca e tal? Como que ele faz ali a prospecção dos novos clientes? Rodrigo, essa questão, né, do advogado de trânsito e a atuação dele e também para buscar novos clientes, né, com a questão da tecnologia, as mídias digitais, acredito que questão de cortes, né, e até no podcast aqui é uma forma de captação de clientes, né, gerando conteúdo e realmente os clientes, né, principalmente no meu caso aqui, clientes, pessoas físicas, eles procuram realmente na internet, né? Hoje a internet aí os sites de pesquisa, né? O Google, eles verificam também a questão da sua produção de conteúdo, né? Que é bem bacana. Se você demonstra
expertise na área, né? Você mostra que você é uma pessoa qualificada e não tem limite, né? Hoje na internet ela não tem limite, você consegue atuar, né, graças a Deus, com a questão de processos eletrônicos e o direito de trânsito. Cada dia, vez mais, ele está sendo informatizado também, né, a questão de processos eletrônicos, então, desde a questão do processo administrativo e até o judicial, que já é, né, nos nossos estados. Então, o advogado de trânsito ele consegue atuar para o Brasil todo. E, Rodrigo, você só pensar a quantidade de veículos, né, que tem no Brasil. Hoje, Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do Brasil. Então, os veículos estão circulando, eles ficam vulneráveis, tem questões de multas de trânsito, acidentes de trânsito. Eu tive a oportunidade de palestrar na OAB, junto com o evento da Comissão de Trânsito. Queria também agradecer, né, em nome do presidente Alexandre Atila, essa oportunidade que a gente vem criando nesse último triênio. Eu também fui presidente no triênio anterior, com o João Lourenço, então a gente vem com um trabalho muito bacana. E um dos eventos que eu ministrei na própria ESA foi a questão dos nichos da advocacia de trânsito. Então, esses nichos, a advocacia de trânsito, ele não fica preso ali a um advogado de recurso de multa. O advogado de trânsito pode ser um advogado criminalista de trânsito, pode ser um advogado de questão de responsabilidade civil, do âmbito civil, né? Civilista, né? Ele consegue do administrativo, que é o recurso de multa, ele consegue atuar no tributário, que é a isenção de PVA e questões, né, de isenção, né, para pessoa com deficiência. Então, assim, são vários nichos, né, que o advogado de trânsito consegue atuar, e hoje, com a rede social, você consegue atuar para o Brasil todo. São interdisciplinares, né? Elas se esbarram ali o tempo todo. O direito do trânsito se esbarra com o direito administrativo, tributário. Então, eu costumo falar muito para os meus mentorados que as redes sociais são a nossa vitrine. A gente precisa saber gerar valor para o nosso cliente, que, né, todas as pessoas que estão ali nas redes sociais nos acompanhando são potenciais clientes. Então, quando eu falo de venda ativa, né, que é o que a gente geralmente faz na internet, é o quê? É você gerar o desejo do cliente em querer te contratar. Às vezes, ele não tinha consciência de que ele tinha aquele problema, mas quando você passa ali, você está produzindo conteúdo, você está falando sobre aquilo, se mostrando como uma autoridade, se mostrando como referência, como consequência, isso vai te trazer, né, a clientela que, às vezes, se você tivesse ali né, no offline, você não teria. Então, com certeza, hoje, né, o posicionamento digital, ele é um divisor de águas na vida do advogado. Eu queria até complementar o que ela falou, porque eu acho que é interessante, porque hoje o advogado, e a OAB como um todo, né, ela tem muito medo com relação à introdução do próprio capitalismo na profissão, né? Eles não querem a mercância. Eles não querem a mercância. Sim. Só que o advogado, e até é a ideia da nossa comissão, que é o marketing e o empreendedorismo, o advogado ele tem que saber que ele é uma empresa. Exatamente. Uma empresa representada por si, ainda que ele trabalhe como associado de outro escritório. Exatamente. Ele é... E existe um livro daquele O Lobo do Wall Street, o Jordan Belfort, ele fala, o livro é Faça como Lobo. E ele, especificamente, ele fala ali, na sua vida tudo é venda. Seja a sua imagem, seja o seu comportamento, seja as suas relações. Você deve, de fato, expor ali uma imagem. E a internet, ela tem esses dois alicerces elementares, que é gerar autoridade. Exatamente. E escalar vendas. Isso. Obviamente que o advogado é um serviço público. A advocacia é uma atividade essencial à administração da justiça. Só que, como um serviço público, ele é prestado por profissionais liberais. E aí que vem um grande problema. Você não pode vender, mas, ao mesmo tempo, você tem que mostrar que você precisa... Né? Não posso fazer captação, mas posso fazer a prospecção do cliente. Mas eu dependo dos honorários que são justos, são honestos, devem ser cobrados, porque, se não for cobrado, eu vou estar atrapalhando toda uma classe... Não, tem toda uma questão nesse sentido. Eu concordo, Rodrigo, e eu acredito também que
a vida é feita de oportunidade. Então, hoje, a OAB está de portas abertas com questão de comissão. Então, as comissões, a de trânsito, né, ela está de porta aberta para todo advogado que queira ingressar, né, conhecer até a matéria, que é uma matéria que não tem a disciplina na faculdade do Direito de Trânsito. Então, realmente, a vida é feita de oportunidades. E, buscando essa oportunidade, você, né, na comissão de trânsito, os jornais, né, eles nos procuram para dar entrevista, a gente passa essa oportunidade para os membros. Então, acredito que isso gera credibilidade e com isso, você consegue captar também mais clientes, né, com esse conteúdo de informação. Então, acredito que é essencial. E falando da comissão, qual é a área de atuação específica da comissão? Ela é mais voltada para a parte de dar palestras e de educacional, ou ela tem algum tipo de atuação prática? Como é que funciona o trabalho da comissão? Daniel, hoje a comissão ela tem 3 subdivisões, né? O nome da nossa comissão é Direito de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. Então, são 3 temas que eles se correlacionam, mas ainda são diferentes, né? Então, cada tema, o trânsito, né, tem as suas necessidades, né? O transporte também tem, e hoje também a mobilidade urbana, que é um tema novo, né? Não se falava em mobilidade urbana há uns tempos atrás. Então, foi necessário incluir a mobilidade urbana na pauta, né, principalmente da OAB e da comissão, e a gente trabalha em parceria com os órgãos públicos também, que é a CONSET. Então, participa lá a Polícia Rodoviária Federal, a Militar, os bombeiros, também o pessoal do idoso, a Prefeitura de Juiz de Fora, com a SMU. Então, esses órgãos de trânsito, a gente tem uma parceria, então a gente realiza eventos juntos, né? A gente tem 2 marcos importantes em relação ao trânsito, que é o Maio Amarelo, que é mais em relação à educação do trânsito, né, para chamar atenção, o amarelo, né, igual o semáforo chama atenção, advertência. Então, questão de educação de trânsito, a gente traz no Maio Amarelo, com blitz educativas junto aos agentes de trânsito, e temos também eventos presenciais, inclusive tivemos essa semana, na Semana Nacional de Trânsito, um evento muito bacana na ESA, que eu tive honra de também ser um dos palestrantes, junto com a doutora Alice. Foram temas super relevantes para a sociedade e foi um sucesso total. Eu posso voltar só nesse tema que o Rodrigo Claro. falou? Eu levanto muito a bandeira da advocacia empreendedora, porque foi o que, de fato, transformou a minha realidade, como eu vejo que acontece na vida dos advogados que adotam, né, essa perspectiva. O que hoje a gente enxerga, né? Muitas pessoas desacreditadas da advocacia porque não enxergam a advocacia com esse olhar. Então, é a figura do advogado centralizador. Ele peticiona, ele faz captação de cliente, ele não faz marketing, ele não está presente, ele não se importa com o posicionamento, ele se importa com aquele trabalho técnico, que, lógico, não pode ser desvalorizado, porque ninguém vive só de aparência, ninguém vive só de marketing. Porém, isso que o Rodrigo falou sobre, né, o empreendedorismo é o que, de fato, muda o jogo. Por quê? A advocacia, nós temos, obviamente, né, uma figura a ser zelada, a gente tem que ter aqui uma postura, né, com mais seriedade frente a outras profissões. Porém, se a gente não enxergar a advocacia como uma empresa, a empresa precisa de gestão, precisa de setorização, né? A gente tem que ter essa perspectiva de, se eu ficar 5 anos da minha vida ganhando o mesmo tanto que eu ganho, desenvolvendo as mesmas atividades, alguma coisa está errada. Eu não vou escalar, eu não vou crescer.
Tem que aprender a delegar também, muitas vezes. Exatamente. Eu tenho que saber onde que eu estou perdendo meu tempo fazendo serviços operacionais que estão tomando aqui o meu tempo. E eu não cresço por quê? Porque eu estou a minha vida toda fazendo o que eu não deveria, eu já poderia ter delegado. Não, e também Atividades você falou administrativas para um estagiário. Tem Você gente falou que não sobre delega gestão. coisa de estagiário. A parte de gestão, se você consegue criar uma rotina das atividades em si, você acelera os processos. Exatamente. Como se fosse uma... Não é exatamente isso, mas como se fosse uma linha de montagem de uma grande fábrica. Todas as empresas só começaram a escalar o número de produção e a sua produtividade setorizando, gerando essa linha de produção, onde cada um é especialista numa pequena parte, que faz com que o todo seja feito por vários especialistas. Daniel, quando eu fiz a minha primeira delegação, olha como que foi. Eu estava abarrotada, eu cresci muito rápido. Quando eu cresci muito rápido, eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? E aí a gente tem aquela visão de, eu vou crescer para contratar. Só que crescer para contratar é o mesmo que trocar o pneu do carro andando. Como que eu vou delegar se eu já estou com uma cartela gigante de clientes? Eu vou ainda ter que treinar alguém, vou ter que treinar um advogado para poder delegar. E aí, o que vai acontecer? A minha produtividade vai cair, os meus resultados vão cair e o povo vai sair falando mal do meu escritório. Quando eu entendi que eu precisava delegar, como que foi? Eu passei uma semana do meu escritório anotando tudo que eu fazia. Então, eu chegava no escritório, eu ficava 2 horas respondendo cliente. Eu anotava, fiquei 2 horas respondendo cliente. Eu fiquei 3 horas convertendo documento para PDF, juntando documento, organizando pasta de cliente, pedindo documento para órgão de trânsito. Falei, pronto, 3 horas do meu tempo eu perdi fazendo isso aqui. Eu fiz isso durante uma semana. No final dessa semana, eu entendi aonde eu estava depositando meu tempo, que era em serviços administrativos que poderiam ter sido delegados para um estagiário. Foi isso que eu fiz. Então, eu mapeei todas as atividades internas que eu desenvolvia, porque com isso eu saberia aonde eu estaria perdendo meu tempo. E aí eu tô deixando de crescer quando eu tô pedindo um documento para um órgão de trânsito. Você conheceu o seu negócio, você entendeu como o seu negócio funcionava. Agora a gente está, como o bate-papo aqui sempre flui, a gente está falando um pouco sobre o tema específico do podcast, que é a advocacia de trânsito. Vocês falaram sobre esses vários nichos, seja criminal, seja responsabilidade civil. Nessas áreas, na sua experiência profissional, na sua também, qual é a área que vocês acham que tem mais demanda, onde vocês acabam atuando mais? E qual é a área que vocês veem mais dificuldade, seja da contrapartida do serviço público? Como é que vocês veem um mapa geral dessa advocacia do trânsito? Claro. Daniel, hoje são diversos nichos de trânsito, como nós estávamos conversando, e acredito que todo nicho ele tem um certo nível de dificuldade, e acredito que o que tem mais demanda realmente é a questão administrativa, que são recursos administrativos, porque todo mundo já conheceu um condutor que tomou uma multa. Né? E aí é interessante também colocar que você tem que, voltando à questão do cliente, questão de recurso de multa, existe multa de R$ 80, de R$ 130. Mas não é essa multa, você cobra um valor maior de honorários do que o valor da multa. Mas você tem que entender que não é uma simples multa. Pode ser que aquela multa esteja interferindo e irá suspender a CNH de um motorista profissional, por exemplo. Né? Então, o advogado de trânsito ele pode captar desde da parte administrativa, passando também para a judicial, que é a questão de processo de anulação de auto de infração. Então, consegue uma liminar para poder suspender aquele processo de suspensão. Então, é um leque muito grande. E todas as áreas têm dificuldade. Né? E realmente o advogado de trânsito, como outras áreas, depende dos órgãos públicos. E é uma questão, né, que até o podcast anterior da questão de prerrogativas, e o acesso, né, do advogado de trânsito é um pouco complicado, porque aqui em Minas Gerais, por exemplo, nos órgãos, a gente tem a UAI. A UAI ela dá preferência aos despachantes, existe uma fila separada para os despachantes, mas o advogado não tem. Fica esperando, né? Fica esperando,
ele não tem nenhuma questão, nenhum benefício. E você está lá trabalhando, né? E a trabalho, e realmente, e às vezes, os próprias pessoas que trabalham lá, que agora são terceirizados, eles não têm um conhecimento técnico sobre o assunto. Então, você lida, às vezes, muitas vezes com pessoas que podem estar despreparadas, que exigem de você, por exemplo, uma procuração com firma reconhecida. Né? Isso já aconteceu. E a gente sabe que é a prerrogativa do advogado, né? A gente não precisa de firma reconhecida. Então, é realmente complicado. Cada área desse nicho tem a sua dificuldade, mas a gente vem trabalhando para poder melhorar. Hoje, no estado de São Paulo, né, muito bacana, lá eles já têm isso. Salvo engano, lá é poupa-tempo. Né? Tem o poupa-tempo, que é o AI daqui. Então, lá eles já têm uma fila preferencial para que o advogado despache, né, os processos administrativos. Né? Hoje, com a saída também da Polícia Civil do Detran, que agora é a 7MG, então tá ainda em ritmo de mudança, é tudo muito novo. Né? Agora, não são os próprios delegados regionais que julgam os processos administrativos de suspensão, está sendo tudo em Belo Horizonte, na cidade administrativa. Você fala, né? Suspensão da da CNH, cassação da CNH, da habilitação, suspensão, cassação, processos administrativos. E desses processos todos, alguns já tramita eletronicamente ou são todos ainda físicos? Tramitam. No Detran Minas, a gente tem muitos que tramitam no DR também. A maioria dos órgãos de trânsito, eles estão virtualizando, né, os processos. Mas acontece, às vezes, de algumas instâncias serem eletrônicas, outras não, dentro do mesmo órgão. Então, por exemplo, você tem lá defesa prévia, virtualizada, recurso à primeira instância, virtualizado, o segundo não. Aí você tem que mandar via postal. Né? Não precisa nem falar o tanto que isso é ultrapassado. Faz sentido, né? Tem algumas prefeituras também, menores, que ainda não se adaptaram, porque hoje nós temos o SNE, que é o Sistema de Notificação Eletrônica. Então, isso já vem mudando, porque nós tínhamos o documento verdinho, antigamente, né? Hoje não existe mais, você não recebe o documento na sua casa. É tudo eletrônico. O recibo já parou de existir. A CNH hoje é a TPVE, né? Hoje é a TPVE. A CNH tem da formato digital, mas ainda continua no físico. Mas, em relação ao processo, está tudo realmente indo em direção à digitalização. E os órgãos, até o próprio Código de Trânsito Brasileiro, já colocou uma previsão para que todos os órgãos tenham essa adaptação quanto antes, para já ser tudo eletrônico, para também facilitar o dia a dia do condutor, do proprietário do veículo, para que ele tenha acesso mais rápido a essas informações e até para o advogado de trânsito. Essa questão que você falou no início sobre a nossa maior demanda, né? A maior demanda hoje do advogado de trânsito é com recursos de multa. E aí a gente enfrenta uma dificuldade que é no seguinte sentido, isso que o Pablo falou. Hoje uma multa custa R$ 88. Por óbvio que os nossos honorários são maiores que R$ 88. Só que aí é que mora a diferença, que a gente precisa entender quem é nosso público, né? Quem é seu cliente? Uma pessoa que tomou uma multa leve de R$ 88 e quer recorrer, sendo que a pessoa não tem nenhum histórico de reincidência, a pessoa não tem ali, talvez, não está na iminência de sofrer um processo. Então, eu vejo muitos advogados de trânsito se deparando aí com essa dificuldade de precificar por não entender, às vezes, quem é seu cliente. Então, obviamente, a gente atua muito com recursos de multa, mas é importante que a gente ter essa visão mesmo, que a gente não tem que jogar os nossos honorários lá embaixo. Eu vou cobrar R$ 80, que se eu cobrar R$ 8 a mais, é melhor que ele pague a multa do que me pague, né, para elaborar o recurso. Mas aí não, aí eu acho que o advogado ele tem que entender quem é o cliente dele, quem vai comprar dele de fato, né? Me gerou aqui uma questão. Até pela fala do Pablo e a sua fala, Alice. Vocês acabam que nesses recursos de trânsito, recursos administrativos, vocês vão ter uma concorrência aí que é um tanto quanto desleal, né? Porque o advogado... eu acho que não só com empresas, como também com despachantes.
Porque o grande problema é que o advogado, no mínimo 5 anos, faz um curso de direito. Depois passa na OAB. Tem uma série de gastos para a sua estabilização no mercado, especialização e tal. E depois, muitas das vezes, tu está concorrendo com alguém que não tenha essa... E como lidar com isso? Como que vocês lidam com isso Essa é a hoje? questão. Ô, Rodrigo, realmente essa questão acaba sujando um pouco a advocacia de trânsito, né? Não digo todos, tem muitos profissionais bons que não são advogados e realmente eles são reconhecidos no mercado, mas existe também aqueles que agem de má fé e também contra a lei, né? Eu, como julgador, eu já conheci profissionais que, na verdade, não são profissionais, são golpistas, que vendiam um recurso, uma assessoria de recurso para o condutor e eles protocolavam recurso em branco. Eles só geravam o número do protocolo, Já vi também chegava acontecer para disso. mim julgar, o recurso estava em branco. Não existia. Então, talvez, realmente é um golpe. Ele colocava em branco, ele gerava o protocolo. Quando você gera o protocolo, gera o efeito suspensivo, o condutor verificava, você está julgando, só que aí passava o tempo, era julgado indeferido, e o cliente, né, o condutor, o proprietário do veículo, não sabe os argumentos que foram colocados, e ele protocolava em branco. E hoje também a gente tem, não só no direito de trânsito, mas em outras áreas, a questão também de venda de dados, né, questão da LGPD, né, de dados do boletim de ocorrência. Então, são realmente criminosos envolvidos, né, que abrem algumas empresas de fachada para poder vender recurso administrativo e até já ligam. Hoje você machuca, amanhã ele está te ligando, né? Ou então, em poucas horas, eles têm informações privilegiadas. Então, a gente, realmente, para combater essa situação, os advogados de trânsito, além da parte administrativa, também conseguem ajuizar ações, né? O ajuizamento das ações é apenas por advogados, a não ser no juizado especial, mas, como em outras áreas do direito administrativo, o próprio condutor também pode. Mas aí o juizado limita, porque o despachante não consegue fazer nada. Não consegue, vai ter que ser a própria parte. Ele vai fazer a petição, mas a parte vai ter que ir lá protocolizar. Né? É uma concorrência muito desleal, porque hoje uma empresa de multa ela pode simplesmente colocar uma faixa no meio da rua e o condutor vai ligar para ela, porque ela pode fazer esse tipo de publicidade. Nós, advogados, não. E aí, como que eu tento minimizar essa concorrência desleal dentro do meu negócio? Primeiro, criando meu posicionamento. Então, quebrando realmente esse tabu. Então, eu preciso mostrar para o meu cliente que a melhor escolha para ele sou eu e não ela. Por quê? Porque, embora o preço dela seja um preço inferior ao meu, eu tenho mais capacidade técnica. Aqui eu vou conseguir dar uma assessoria que lá ele não teria. E também a gente colocou um script, né, no nosso atendimento, que é justamente uma das etapas do atendimento que a gente faz com o cliente, é colocar a quebra de objeções no momento inicial do atendimento. Então, o cliente chega no meu escritório, eu já falo com ele. Eu sei que nesse momento você já deve ter sido abordado por empresas do ramo, mas cuidado, porque muitas delas são golpistas. Então, óbvio, a gente tem empresas sérias? Temos. Porém, a gente vê aí que tem uma grande maioria que não faz um trabalho sério. E, Alice, puxando o gancho, né, até a questão desses golpes que ocorrem no direito de trânsito, você precisa ter confiança em quem você contrata. Exatamente. Porque você vai fornecer uma procuração, você vai fornecer a sua habilitação, os seus dados pessoais, né? Algumas vezes também alguns órgãos pedem a senha e o login. Então, eu já peguei casos no escritório também que o cliente contratou um golpista e ele pega a sua CNH e vai jogando ponto na sua habilitação. Então, transferindo pontuação. Então, você tem que realmente... Às vezes, o barato sai caro, né? E você tem que buscar, igual a doutora Alice falou, realmente um profissional de confiança, que você tenha realmente certeza que ele vai, através de meio... alcançar o objetivo pretendido. Eu fiquei bastante assustado com essa informação, porque, para a grande maioria das pessoas que eventualmente venham assistir esse episódio,
às vezes elas não têm a noção do risco que isso é. Exatamente. Porque muitas vezes você fornece ali os seus dados, a sua CNH, e existem uma série de pessoas que estão sendo autuadas e tal, e aí esse golpista tem essa informação, ele vai e lança como se você fosse o condutor, né? Às vezes até falsifica a assinatura, porque hoje você não precisa de muita coisa para falsificar, a própria internet você verifica ali, né? Copia e cola. E o os próprio IAs, documento. né? O próprio documento você tira. às vezes pega a senha GOV da vida, assina com... Abre conta no banco e por aí vai. Um série de... Rodrigo, Alice, Pablo, a gente falou aqui sobre essas dificuldades, por exemplo, em relação ao UAI, que você não tem uma fila. A gente falou dessas possibilidades de fraudes. E, fazendo um link com o programa da semana passada, sobre prerrogativas, eu queria que vocês me contassem, vocês que vivem na prática, esses desafios, quais são os desmandos ou que ente ou autoridade é mais difícil de lidar, onde vocês conseguem muito mais vitórias nos recursos, talvez porque eles cometem muito mais... vamos botar assim, eles estão punindo uma infração, mas na verdade quem está cometendo a infração são eles. Gente, eu posso começar pelo pior? Olha, o DR Minas, para mim, é assim, em termos de respeito às prerrogativas do advogado e seriedade nos processos, eu não sei se o Pablo vai concordar comigo, mas é o que a gente mais sofre na prática. Agora, aonde eu encontro mais dificuldades, assim, no que se refere às prerrogativas é no UAI, nas unidades de atendimento integrado. Justamente por isso que o Pablo colocou, porque o advogado, ele não tem o mesmo tratamento que tem um despachante. Então, a gente chega ali, às vezes, né, as pessoas, né, os atendentes que, não por má fé, por não conhecer mesmo, se sentem incomodados quando a gente coloca, talvez, algum ponto de vista técnico, eles pedem, talvez, um documento que não deveria ter sido exigido, justamente pelo fato de que a gente é advogado. Aí a gente fala assim, olha, eu não vou te apresentar isso, justamente porque eu não vou te apresentar, por exemplo, uma procuração autenticada, porque eu sou advogado, eu não preciso disso. Aí cria uma indisposição ali, uma indisposição, Mas né? em relação, por exemplo, eu falo assim, em relação às multas, por exemplo. Muito se fala de indústria da multa, às vezes numa certa época do ano, ou então muda a administração e elas começam a ter mais multas ou menos multas, e assim, também a quantidade de multas que vocês conseguem reverter, vocês acham que existe assim uma má-fé muitas vezes ou não? É só uma ilusão que a gente vê através das notícias? Hoje, Daniel, até os próprios policiais, eles têm a sua necessidade de abordarem X número de veículos, uma meta. Mas não é uma meta né, de multa, é uma meta de abordagem. Então, o policial realmente ele está para fiscalizar e realmente existem épocas que tem operações, né? A gente verifica, por exemplo, na PRF, geralmente feriado, Natal, Carnaval, né? Operação Carnaval, operação Volta às Aulas, que é muito interessante, que tem também dos agentes de trânsito no Juiz de Fora, que fica próximo às escolas, questão de faixa de pedestre. Então, realmente, tem épocas do ano que aumentam a fiscalização e, consequentemente, também o número de multas. Mas vocês entendem isso como tudo uma coisa natural, nada planejado de forma escusa? Nós não podemos colocar todo mundo dentro do mesmo saco e falar, todo mundo age com arbitrariedade. Mas existe, sim, como toda a área do direito. Então, tem o policial que age, sim, com arbitrariedade. Então, talvez ele coloca ali, por exemplo, isso acontece nas infrações de lei seca. O cliente chega para o meu escritório e fala assim, Alice, eu não estava embriagado, eu não estava com olhos vermelhos, eu não estava com hálito etílico, como o policial colocou aqui no boletim de ocorrência e no auto de infração. Então, assim, existe, mas a gente também não pode dizer que é em todos os casos e vem de todos os órgãos de trânsito. Você não diria que é um padrão, são exceções. E voltando... Como toda área tem, né? Puxando o gancho aqui, na questão de análise de recursos de profissionais e indústria da multa também, hoje a questão também do órgão, quando vai julgar essa multa, os julgadores, a grande maioria, pode ser que não tenham tanto preparo para julgar,
então os recursos eles são sem fundamentação. Exatamente. Né? É o argumento do órgão público é que não tem Você tantos recurso, profissionais. não, a decisão do recurso. A decisão do julgamento, recurso, exatamente. Vai O ser julgamento. fundamentação, entendi. E a maioria é fé pública, a alegação de fé pública, que o agente tem Os razão. atos administrativos, né, são São presumem-se presumidos de fé verdadeiros. pública, mas eu acredito que os órgãos queridinhos, né, que realmente nos escutam, são aqueles que têm profissionais qualificados para poder julgarem recursos, que entendem que Em realmente... relação à fé pública, desculpa te interromper. Em relação a essas pessoas, vamos supor, área azul, tem área azul lá em Belo Horizonte também? Tem. Então, essa pessoa que passa ali, vê na placa e deixa o bilhetinho ali assim, aquilo gera uma multa automaticamente? E, ou, assim, Não, de que automático não. forma? Teria que passar uma autoridade policial, Ou um agente de um trânsito. agente de trânsito, ver aquele informativo e assim gerar uma multa, correto? Sim. Em Juiz de Fora, né, eu vou falar de Juiz de Fora, mas também vale para outras cidades, né, e outros estados. Tem as pessoas, né, os funcionários que ficam rondando, que é da área azul, então eles identificam o veículo que está irregular. Algumas cidades já também com a tecnologia, esse sistema de identificação é um carro passando, que verifica a placa, né, mas são funcionários de uma empresa privada que apoiam a administração pública. E aí existe um sistema que eles utilizam junto com o agente de trânsito, que informa que existem X veículos irregulares naquela área, naquele local. Então, a gente vai até o local e constata essa irregularidade através de sistema. Entendi. E autua. Mas os funcionários da empresa privada, eles não multam, eles deixam não um têm aviso. essa competência, né? E, por exemplo, essa como é que fala? Constatação dessa infração pode ser feita, por exemplo, por uma câmera de trânsito? Nesse tipo, não. Não, Nesse só tipo o de infração. agente- Nós temos infrações que permitem, né? Falando no pelo telefone, de- sem cinto, dá para ser, pode por ser. exemplo, um mito que existe das pessoas acharem que a infração de cinto de segurança precisa de abordagem, mas não precisa. Se o agente conseguir constatar a curta distância que você estava sem cinto, ele vai te multar. Mas assim, a minha dúvida é em relação a se precisa o agente estar lá pessoalmente ou se, por exemplo, essas câmeras que tem cada vez mais na cidade, na cidade de Depende São do Paulo. tipo de multa. Então, Aí por a gente exemplo, precisa... essas multas de falando no celular, ou as multas mais comuns, no trânsito, A multa sem de cinto, celular, sim, porque... pela câmera a como que pessoa pode... Não, essa multa de dirigir falando no telefone celular precisa da presença de um agente. Ele não precisa te abordar, te parar. Não, entendi, mas precisa então vamos da supor, presença alguém dele. na central lá não pode simplesmente mandar essa imagem para a polícia e ela gerar essa infração posteriormente, por exemplo. Então, acontece isso que o Pablo falou, né? Da gente ter empresas privadas, né, terceirizadas, que fazem essa ronda, mas consegue perceber como que na dinâmica, no dia a dia, é complicado? Porque aí eu tô fazendo a ronda aqui, né, analisando, constatando aqui, por exemplo, essa questão da faixa azul, ou então essa questão do telefone. E aí eu encaminho para a autoridade de trânsito. A gente consegue anulação dos autos de infrações por isso, por a gente não estar ali no local. Porque por mais que ela encaminhe, o manual, a ficha de fiscalização fala que o agente precisa estar ali, entende? Então, a realidade é que o direito do trânsito, a gente lidar com muitas normas procedimentais. Então, a maioria dos êxitos que a gente tem não são entrando em questões meritórias. Aconteceu ou não essa situação? Fulano estava ou não com cinto, mas com questões processuais. Então, para ser um bom advogado de trânsito, você precisa ser um bom processualista. Você precisa conhecer bem o procedimento. Alice, Daniel, nesse tema de multas à distância, né, que o agente não está no local, já existe a resolução, né, que é a resolução do videomonitoramento, que permite, sim, que o agente, na base dele, né, seja na agente de trânsito ou então um policial rodoviário federal, através de videomonitoramento, autuar veículos por distância. Só que existe uma série de exigências. Né? A multa, através do Manual Brasileiro de Fiscalização todas, de Trânsito, né, que permitem. tem que prever que é uma multa sem abordagem. Sim. Você não consegue multar, por exemplo, estado de embriaguez sem por abordagem, videomonitoramento. vídeo monitoramento. Existe também a questão que
que você tem que informar no auto de infração, que é uma multa por vídeo monitoramento. Não pode ser uma imagem gravada, ela precisa ser ao vivo. O agente tem que visualizar aquela infração ao vivo. Então, já existem essas oportunidades e até, né, nas redes sociais falam que estão autuando por drones. Né? Colocam drones, a Polícia Rodoviária Federal, e principalmente na questão de fiscalização de ultrapassagem em linha contínua. O policial fica a uma certa distância, sobe o drone, verifica o cometimento da infração através do drone e, alguns metros adiante, ele realiza a parada do veículo e autua. Eu tenho até um questionamento para os dois sobre essa questão de condução, excesso de velocidade e tal. Quem vai daqui, por exemplo, Juiz de Fora a Belo Horizonte ou o retorno, você verifica no curso, primeiro a estrada, ela passou daqui de Juiz de Fora, saiu de Juiz de Fora, né, em sentido Belo Horizonte, a estrada já não é tão bem sinalizada. Então, à noite, sobretudo, ela é muito escura. Muitas das vezes você não tem como saber que tem um radar ali. Então, essa é uma dificuldade porque, às vezes, está apagado, no chão, não tem uma placa específica falando que tem. Você põe até o GPS informa, só que a gente enfrenta outro problema, que eu percebi nas minhas idas a Belo Horizonte, que muitas das vezes você vê uma placa falando que é 60 km por hora e o próprio GPS fala que é 80. Não, e também a variação de velocidade. A variação, essa é uma dificuldade. Tem radar de 30, né? É radar de 30. Daqui, ali perto de Barra. Tem radar de 30. Não, tem mais. Tem um de 30, que é o quebra-mola virtual. Né? Não, tem esse que... Lombada eletrônica. Lombada eletrônica. Você está falando de Santos Dumont? Não, aqui... Santos Dumont tem um de 30. O banco da Câmara, ali é 30, são 2. Depois de Santos Dumont, depois de Barbacena, tem outro que tem o quebra-mola. Isso induz, porque, claro, que você vai diminuir a velocidade. Só que quando você vai acelerar, muitas das vezes você acelera um pouco mais, ele passa dos 30. E em cima do quebra-mola, você pensa, tem um quebra-mola, não vou passar dos 30, mas acaba que passa. E essa é uma dificuldade. Por quê? Qual é a metragem ali que eu sei que até aqui eu posso 60, mas daqui para frente, passei da placa e já posso sentar 80? É curioso isso. É uma pergunta muito comum. A gente tem uma resolução do CONTRAN que ela disciplina sobre esse tema. Na realidade, com relação à metragem, na verdade, essa é uma matéria muito mais técnica que diz respeito à engenharia de trânsito do que da advocacia também mesmo varia muito diária. de radar para o tipo de radar para o Porque outro. varia muito. O que não pode existir de forma alguma, e isso é expresso no artigo 90 do CTB, é a ausência de sinalização. Ninguém pode ser punido por ausência de sinalização. Isso, por exemplo, se enquadra também naqueles que eu viajava muito para São Paulo, tinha muitas vezes, assim, que tem aquelas estradas de São Paulo, aquelas retas infinitas, né? Então o pessoal se esbaldava, né? Aí não tinha muito radar, mas a polícia parava um carrinho assim e ficava um cara com o radar normalmente móvel, depois da radar móvel, entendeu? da curva e eu já tomei multa, por exemplo, de radar móvel. Isso violaria essa princípio que teria que ser público a existência do radar? O que precisa existir é algum aviso que antecede a esse radar. Então, no caso dele ali, assim... Que antecede a esse escondido, radar, mas exatamente. Qual a distância? Pois aí... Porque varia muito de se é o quê? É rua, é rodovia, na estrada. Isso varia muito. A legislação hoje, ela prevê que entre um radar e outro existe um limite de espaço. Então, você não pode colocar radar em 20 metros. Né? Você precisa, em rodovia, uma metragem, na rua, uma outra metragem. Exatamente, varia muito. E em questão desse radar portátil, né? Antigamente, né? Há pouco tempo atrás, há pouco tempo, antes da mudança do Código de Trânsito e também da resolução, eles ficavam realmente atrás da placa, atrás da árvore. Isso aí deu muito contramão. Deitado assim no gramado. Exatamente. Deitado no gramado, como se fosse um atirador. Só que isso mudou. Hoje, se o radar fixo, né, o estático, estiver encoberto, né, por plantas, escuro, não tiver uma placa
refletiva, isso causa nulidade da infração. E no caso do portátil, né, você precisa que o agente ele esteja visível. Então, a viatura ela precisa estar... não, elas têm que estar aparecendo na via, ele precisa ficar, por exemplo, no porta-mala da viatura, viatura visível, não pode ficar atrás de algum obstáculo. Então, isso mudou. E se o condutor for multado, né, por esse tipo de situação, ele pode procurar um profissional, recorrer, ele precisa provar que existiu essa Esse é o problema. questão da prova. Geralmente... Do fixo é mais fácil, que você pode, às vezes, pegar No no móvel, Google. verificou alguém, Exato. para o carro, vai lá, tira a foto, volta pro carro. No móvel é difícil. Se ele deixar Todo você mundo sair, tem que não andar der com voz de aquelas prisão. câmeras de carro igual na Rússia, que você filma tudo. Exatamente. Isso ajudaria muito no atropelamento, nesse tipo de... É. Acho que na Rússia prova, isso né? virou febre muito por causa disso, porque tinha a indústria do atropelamento, né? A pessoa vinha o carro vindo e se jogava na frente. Aí o carro atropelava e ela entrava com o processo de indenização. Daniel, é muito interessante o processo de indenização por câmera, porque eu peguei um processo que o veículo ele possuía câmera de frente e atrás, né, filmando enquanto o veículo estava ligado, tinha um objeto na pista, na rodovia, um objeto estranho, acredito que provavelmente caiu de algum caminhão, né? E a rodovia ela tem que retirar esse objeto. Não pode, ela precisa fiscalizar, né, monitorar, e se existe algum objeto ali, ele precisa retirar, fazer a limpeza da rodovia. Perigoso demais. E o pneu furou do veículo, entramos com o processo, comprovamos na câmera que existia aquele objeto e houve a Eu responsabilidade. adoro atuar em demandas da- desse tipo também. Eu tenho várias. Da rodovia, escritórios. tanto como objeto, Responsabilidade animal. civil, né, do Estado. Né? Então, câmera, realmente, quanto mais provas e A evidências você câmera tem é aquela prova no quase processo, indiscutível, né? Mas que é muito difícil na prática, é. A questão do radar fixo, igual o Pablo falou, é mais fácil. Você vai ali no Google Maps, você consegue voltar, né, para analisar ali Você vai com a setinha fazendo exatamente o percurso para ver se existia sinalização. Entendi. Mas o do móvel, não. O do móvel realmente é muito complicado. E aí, essas são as dificuldades que a gente se depara aí no dia a dia, né? Há uns anos atrás, até quando a nossa comissão foi lançada, Comissão de Marketing e Empreendedorismo, a gente tinha a ideia até de montar grupos de estudos, a gente montou grupos de estudos e tal, sobre marketing e tal. E eu lembro que 2 advogados na época, eles montaram meio que um escritório especializado nisso. Depois não sei nem se eles continuaram, mas eu lembro que eles montaram e tal, e divulgavam. E uma coisa que eu achei extremamente interessante, sobretudo para aquele que não acompanha, que não é a especialidade, é que toda a autuação, eles têm vocês podem explicar, um esquema de preenchimento específico daquilo. Porque se preencher errado ou faltar, aquilo gera... auto de infração, no gera auto, nulidade. gera a nulidade do auto, né? Gera. Como que é isso? Como o que estabelece? Porque uma coisa que eu achei interessante, tal como o direito bancário, vocês estão muito sujeitos claro que vocês têm a legislação, mas estão muito sujeitos a normas que são estabelecidas por órgãos de fiscalização. O direito bancário, o Banco Central, especificamente, é o que manda, né? Aquelas resoluções do Banco Central e tal. Como que é isso? Por exemplo, fui multado por um agente da Polícia Militar, né? Aí eu chego com aquilo. Qual que é a estratégia do advogado? Você falou do coração do processo de trânsito, né? Ele falou do auto de infração. É o coração de tudo, porque, na verdade, o que é a multa? A multa não é a notificação que chega na sua casa. A notificação que chega na casa do condutor, do proprietário, aliás, né? Ela é o quê? A comunicação de que uma multa existiu. Uma multa que eu estou falando, assim, em termos genéricos, para todo mundo conseguir entender. De que um auto de infração foi lavrado. Aquilo ali que é o coração de tudo. Por quê? Porque esse documento, ele precisa ser feito de acordo com os requisitos estabelecidos na lei. E é ele que a gente ataca, né? Digamos assim. Igual lá no criminal, né? Que tem a resposta à acusação. Então, você lê ali a acusação do... Não sei se estou falando bobeira, porque eu não sou criminalista. Mas como que você faz uma resposta à acusação sem ler a acusação? Da mesma forma no direito do trânsito. Não tem como eu fazer uma defesa sem ler o auto de infração. Esse auto de infração, ele é regulamentado
por normas diferentes, a depender de como ele foi feito. Então, o AIT manual, ele tem a portaria 354 do Senatran. O AIT por talão eletrônico, ele tem a portaria 997. Óbvio que, subsidiariamente, a gente aplica a 354 nesse por talão eletrônico também. Então, depende da forma como ele foi feito. E ele precisa dos requisitos obrigatórios constarem nele de fato, para que ele tenha validade e consistência. Mas, se não tem, a gente pede a anulação. assim, na prática, então, vocês encontram mais vitórias e soluções quando há vícios formais do que quando há vícios materiais. Assim, é mais fácil defender alguém no caminho do processo, no preenchimento, cometer um erro, do que tentar anular, provar que o fato em si não aconteceu. Exatamente. Né? Existem diversos tipos de teses, né? A questão dos erros do auto de infração pode ser também, hoje, com o novo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que são as fichas dos enquadramentos. Cada infração existe o seu código de enquadramento e tem os seus requisitos obrigatórios. Então, o agente de trânsito precisa seguir aquela ficha, aquele enquadramento, que prevê definições e procedimentos de como será realizado a abordagem, como serão as medidas administrativas, as consequências, se vai ter a remoção do veículo, se vai ter a necessidade de conduzi-lo para o pátio, para a apresentação de um novo condutor, se o campo observação é necessário, né? Vamos colocar, por exemplo, aqui, uma multa de... está faltando um item obrigatório no veículo. Essa é a descrição da multa. Conduzir o veículo com ausência de um equipamento obrigatório. Você precisa descrever qual? Exatamente. Qual? Então, o agente precisa descrever qual é esse item obrigatório que está faltando, e se ele não descreve, acaba acarretando uma nulidade. Daniel. E dentre outras nulidades do processo administrativo, hoje, com o novo Código de Trânsito também, tem questões da preclusão, da decadência, os prazos para envio das notificações. Processuais. Então, assim, são diversos pontos a serem alegados. Olha que interessante. Acho que o Paulo também deve atuar certamente, né, com lei seca, aí no dia a dia. Algo que acontece muito, agora nem tanto, mas estava acontecendo muito no início. Por exemplo, recusa ao bafômetro, né, um termo aí que sempre está em alta. Erro de tipificação. Por exemplo, você foi abordado, você se recusou só para o bafômetro. Porém, ali no momento da abordagem, o agente ele constatou que você tinha 2 sinais de embriaguez. Você tinha olhos vermelhos e hálito etílico. Aí ele vai e coloca isso aí. O condutor recusou a submeter ao teste do etilômetro e no campo de observações ele coloca que você estava com olhos vermelhos e hálito etílico. O que aconteceu, esse auto de infração, à luz do que determina o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ele tem que ser anulado. Por quê? Porque ele trouxe informações contraditórias. Porque o manual diz que você só pode ser autuado por recusa se você tem até 1 sinal de embriaguez. Se você tem 2 ou mais, significa que você estava dirigindo sob influência de álcool. Houve um erro de enquadramento. Houve um erro de enquadramento. Então, a gente não está entrando aqui no mérito de Se estou bêbado ou né? não, entendeu? Mas, como o agente ele enquadrou errado, ele vai ter que anular aquele auto. A gente está caminhando para o final. E antes de cada um dar seus recados finais, eu queria fazer uma pergunta. Eu li uma matéria outro dia. O que aconteceu? Um cara parou numa blitz da lei seca. Aí, acho que eu não lembro direito se foi assim, do lado policial ou saindo. Não sei que em algum momento ele foi e mandou uma mensagem num grupo de que estava tendo a blitz Avisou ali. blitz. Aí ele sofreu uma penalidade por comunicar da existência da blitz. Tem. Vocês acham que isso é legal ou vocês acham que é um abuso porque ele está dando publicidade de uma coisa que é pública? Tem essa Antigamente tinha previsão. grupos. Não, antigamente não. Hoje também tem, mas existiam grupos de WhatsApp e tal, especificamente sobre... Onde tem blitz. Isso, assim, 2 pontos. A pessoa pode ser punida por participar ou municiar esses grupos com informação ou não? Isso aí foi uma aberração. Só um detalhe que eu acho que é interessante, porque hoje existem formas de burlar isso. Porque os próprios aplicativos eles já falam,
Polícia reportada à frente. Reportada Mas à é porque é um grupo. Quem reportou foi alguém que já passou que avisou. Reporta. Existe uma previsão, né, Pablo, no CTB sobre esse assunto. E também com a questão penal, né, criminal, né, o doutor Rodrigo está aqui, realmente não é permitido que você avisa que realmente tenha blitz no local, senão além da multa do bafômetro que você tomou, você vai ser instaurado, né, um processo criminal, né, uma ação penal. Vocês já tiveram algum caso desse tipo? Como o direito ele não é uma ciência exata, eu não sou adepta a essa corrente aí, não. Eu não acho que isso tinha que ser crime. Eu também não. Porque crime, gente, é a última rácio, na minha opinião. Então, eu acho que isso tem que configurar aqui infração administrativa e ponto. Porque está escrito no CTB. E, de fato, atrapalha o trabalho da fiscalização ali. Porque hoje a gente tem no Brasil a lei seca, a tolerância é zero. Então, isso acontece, sobretudo, com infrações de lei seca, né? Nesse tipo de fiscalização. Então, eu acho que, de fato, atrapalha, só que eu não acho que isso deveria ter questões criminais envolvidas. Eu não lembro agora no que ele foi enquadrado, mas ele foi enquadrado criminalmente. A gente tem uma previsão. Mas é um ponto a ser discutido, porque além da responsabilidade de trânsito, né, as multas de trânsito e o crime de trânsito, também tem a questão de tráfico de drogas. Né? Então, a blitz pode estar ali para evitar e abordar um tráfico de drogas ou então de armas. Então, basicamente, seria um crime de perigo abstrato. Não é exatamente. algo concreto, mas que potencialmente poderia estar trazendo ali. Eu acho que é uma coisa relativa a atrapalhar a operação policial, se você ser tipo uma obstrução de justiça. Não é obstrução de justiça. Algo mais ou nesse menos sentido. nesse sentido. Mas assim, como a gente está um bate-papo bom, renderia bem mais, né? Sempre assim. Então, Alice, queria que você desse os seus recados finais e passasse suas redes sociais. Claro. Gente, quero agradecer a oportunidade. Dr. Pablo, aqui, presidente da Comissão de Direito do Trânsito, Dr. Rodrigo, Dr. Daniel, prazer estar aqui com vocês. Quem quiser me seguir nas redes sociais, @alicearaújo.adv. Eu também tenho um trabalho de mentoria, né, para profissionais que querem atuar mesmo, começar na advocacia autônoma do zero. E se eu puder deixar aqui um recado, né, um conselho, eu diria, enxergue a advocacia com seriedade e seja sempre adepto a essa visão mesmo do empreendedorismo. Porque o centralizador, ele não enriquece. Então, esse é o meu recado para finalizar o dia de hoje. Muito bom. E você, Paulo? Bom, queria agradecer também o convite dos doutores e passar para parabenizar esse podcast que está sendo sensacional. Foi uma conversa aqui descontraída. As minhas redes sociais Advogado Trânsito no Instagram. Eu também possuo uma empresa à parte, que é uma empresa chamada Portal Multas, que presta assessoria para clientes frotistas. Então, a gente está nessa batalha, nessa luta pelas prerrogativas do advogado de trânsito, junto também à comissão de trânsito, que está de portas abertas. E foi um prazer essa conversa, esse bate-papo descontraído. Espero voltar, né, já deixando aqui um pedido nas próximas, né, para a gente mudar o tema, conversar de outros assuntos. E muito obrigado. A gente agradece. Bom, a todos vocês que assistiram esse episódio, reafirmo aqui o meu orgulho, o meu privilégio, né, de ter a presença da doutora Alice, do doutor Pablo, e dizer que todo grande professor, ou pelo menos todo professor, ele sente orgulho ao ver que aqueles, né, seus alunos, eles estão se destacando, estão crescendo na sua vida profissional. E comigo não é diferente não, Pablo. Eu tenho muito orgulho de ter sido seu professor, da sua namorada, sua noiva, será sua esposa. E eu gostaria de deixar aqui o meu reconhecimento sobre isso. E a vocês que assistiram, peço que deem like, compartilhem, se inscrevam no canal, se inscrevam também nas outras redes sociais da OAB Juiz de Fora, tragam todas as sugestões que vocês acham sobre esses temas e que esse tipo de atuação, que é uma atuação institucional, uma forma de comunicação da OAB Juiz de Fora com o público em geral, seja levado a todas as pessoas. Hoje o tema foi extremamente importante, porque
Todos nós estamos sujeitos a essa atuação do grande Estado, do grande Leviatã, que a todo momento pode estar nos fiscalizando e a todo momento pode nos autuar, nos multar. Então, se você gostou, aí recomende esse vídeo. E no mais, a gente se vê. Muito obrigado. Até.